Que dia é hoje? O que é que vinha cá jantar hoje? Hoje era... Bem, já me lembro. O que é que eu vou fazer? Bacalhau com risoto? Não. Carne de espinafres? Pode ser. Tem que ir às compras. Isto. Um bocadinho disto. O jantar está pronto. Hoje o programa são coisas básicas. O que é que eu considero coisas básicas? Coisas rápidas, fáceis de fazer, saudáveis. Vou fazer uma salada de queijo de cabra. Queijinho de cabra, vamos lá ver se arranja aqui. Voilà! Vou fazer um brownie de chocolate. Convém arranjar um chocolate com uma porcentagem de cacau alta. Pelo menos 50%. Vou fazer também uma brusqueta com presunto. Preciso de um presunto fininho. Portanto, coisas básicas, e vão ser mesmo básicas, é o que vamos fazer hoje. Como nos programas habitualmente, começo sempre por as receitas que demoram mais tempo. E é isso mesmo que vou fazer hoje. Portanto, vou começar com o brownie. É importante sempre reter o chocolate em banho-maria. Quando digo banho-maria, falo de aquecer um bocadinho de água. Portanto, isto é o ideal. No princípio, vamos derreter a manteiga e o chocolate em banho-maria. Manteiga e o chocolate, então, vamos pesar 175 gramas. Este chocolate é ótimo porque já vem assim em barras de 10 gramas, portanto, ajuda. E vamos então juntar o chocolate. Convém que o lume não esteja muito alto, aqui já está a ferver, portanto vou baixar o lume. Eu gosto sempre de mexer o chocolate com uma colher de pau. Para esta receita preciso de 4 ovos. Vou aqui esta taça. O brownie basicamente é um bolo de chocolate. O brownie é bastante popular lá fora, principalmente nos Estados Unidos. Há 1001 receitas de brownies. E o outro ingrediente diferente no brownie é aqui o nosso Dark Brown Sugar, que já se arranja com muita facilidade. Portanto, eu vou precisar de 350 gramas de Dark Brown. Portanto, também leva bastante açúcar. Isto está quase. Agora, muito importante, tem que se incorporar muito bem os ovos e o açúcar. Tem que se bater muito bem com as varas. Eu gosto de fazer isto à mão, porque acho que também é um bom exercício aqui para o cabedal. Só meter aqui o chocolate porque já está derretido. Convém deixar arrefecer um bocadinho o chocolate antes de incorporar o chocolate com os ovos, para os ovos não cozerem. Vou só mexer isto um bocadinho melhor. Depois, para esta receita, há várias variações. Podemos juntar passas. Eu, por acaso, as passas estão ali, mas não vai ser para o brownie, vai ser para a outra receita que vou fazer. Mas vou juntar nozes. Podemos juntar amêndoas, podemos juntar todo o tipo de frutos secos. Como veem, já está a ficar mais esbranquiçado. Portanto, agora o próximo passo será pesarmos a farinha. A farinha convém que seja uma farinha sem fermento, porque depois nós vamos juntar ainda um bocadinho de fermento. Portanto, 100 gramas de farinha. Vou juntar o fermento, 2 colheres de chá. Vamos então
incorporar gradualmente. O processo é quase o mesmo que uma mousse de chocolate. A única diferença aqui é que não separamos as gemas das claras. E o açúcar, obviamente, é o açúcar brown. Portanto, continuar a incorporar. E só falta mesmo juntarmos a farinha com o fermento. Portanto, voltamos a mexer bem. Agora vamos peneirar então. É importante fazer este passo, que é para não apanharmos aqueles pedaços de farinha. Ir incorporando. Ir incorporando gradualmente. E vou juntar também agora as nozes, que vou picá-las um bocadinho mais de chocolate, que é para apanharmos assim uns pedaços de chocolate lá no meio do brownie, tipo um bónus. E vamos depois levar isto ao forno cerca de 30 a 40 minutos. Portanto, este restinho de chocolate vou picá-lo. Se tivesse mais, até gostava de juntar um bocadinho mais, mas vamos juntar aqui. E vou juntar também nozes. As nozes convém picar só um bocadinho. Mas não muito. Que é para se apanhar assim umas nozes no meio do brownie. Portanto, nozes mais ou menos um pacote de 125 gramas. Voltando a conversa às coisas básicas. O que é que são coisas básicas? Um ovo estrelado, um arroz branco, uns ovos mexidos, um bife. Tudo isso são coisas básicas, só que nós sabemos que às vezes nós na cozinha fazemos alguns truques que não são truques, que são coisas básicas que as pessoas em casa não fazem. Eu mais daqui a bocado já vou falar um bocadinho mais sobre isso. Vou só agora mesmo acabar aqui o brownie. O papel vegetal é importante meterem porque tem tendência mesmo a agarrar. Portanto, só pelo menos o suficiente para cobrir a parte de baixo da forma. Vou aproveitar o resto que tinha deixado aqui ainda há bocado para barrarmos aqui a nossa forma. O forno está a 160 graus, portanto, mas isso depende muito do tipo de forno que tiverem em casa. Só misturar bem as nozes. Ele vai crescer um bocadinho. Não é preciso. Eu por mim comi isto já assim. Mas isto realmente é uma receita super gulosa. O brownie agora são cerca de 40 minutos a 160 graus. Está feito? Isto é que é mesmo uma receita básica, no verdadeiro sentido da palavra, que são uns bons ovos mexidos. 3 coisas básicas nos bons ovos mexidos. Uma delas é, obviamente, os ovos, de preferência, se forem ovos de cultura biológica, seria o ideal, porque quanto mais frescos os ovos, mais saborosos os ovos mexidos. Outra coisa, não mexer muito os ovos, ou seja, bater, mas não muito. Só assim. Nunca se temperam ovos ao princípio, porque fazem com que os ovos fiquem aguados. O sal
dá uma textura aguada aos ovos. Portanto, temperamos sempre os ovos no final. Vou usar aqui um bocadinho de manteiga sem sal. Portanto, vamos reter um bocadinho de manteiga. Portanto, vamos então juntar agora os ovos. Vamos mexendo. Convém ir sempre mexendo bem. As natas vão-lhe dar um aspecto ainda mais cremoso e um sabor também mais intenso, obviamente. Mas como veem, não seria a maneira habitual de, talvez para algumas pessoas, mas não para todas, de fazer uns ovos mexidos. Eu vou então agora só juntar um bocadinho de natas. Um bocadinho de sal. E um bocadinho de pimenta. Pimenta branca. E agora é só mesmo misturar bem. Convém que eles fiquem bastante cremosos, porque não há nada pior do que ovos mexidos secos. Como veem, uma receita bastante fácil. Aqui os ovos, o belo dos ovos mexidos. Vou então começar agora a próxima receita, mas antes disso vou dar só aqui um bolinho na cervejinha. E agora a próxima receita vai ser então uma brusqueta de tomate. O que é uma brusqueta? Brusqueta basicamente é uma fatia de pão. Eu hoje até lhe vou fazer uma coisa que deve ser pouco usual, vou fazer duas, deve ser pouco usual lá em casa, que é, vamos grelhar ou tostar o pão numa frigideira. O que é que isso vai fazer? Vai-lhe dar um sabor mais esfumado e também aqui o que nós queremos é que fique torrado, não é? Vou-te só juntar um bocadinho de azeite. O azeite metemos mesmo no pão. Quais é que são os outros ingredientes que vamos ter na brusqueta? Vamos ter tomate cherry. Este tomate agora é bastante fácil de arranjar. Vou então começar por cortar. Vamos cortar o tomate em bocadinhos. Portanto, isto também é uma receita bastante básica. Não convém a frigideira estar muito quente. Vamos então começar a tostar ligeiramente o pão. Baixar o lume um bocadinho. O outro ingrediente, que na minha opinião é o ingrediente que lhe dá o sabor mais especial, que é uma erva que nós cá em Portugal usamos pouco, uma erva bastante italiana, que é o manjericão. O manjericão já se arranja com muito facilmente, ou para quem tiver um quintal, no verão, é uma altura indicada. Portanto, vou virar só aqui o pão. Como veem, ele está a ficar bastante torrado. Não convém guardar isto de um dia para o outro, porque o tomate tem muita água e vai, obviamente, com o sal e com o alho, vai ficar aguado. Portanto, não dá para servir no dia a seguir. Mas é tudo produtos frescos e é isso que nós queremos nesta receita. Rápida, saudável e esperemos saborosa. Portanto, manjericão, 5 ou 6 folhas. Vou-vos ensinar aqui um truque para cortar o manjericão, que é intercalar as folhas uma em cima das outras, que é o que nós chamamos na cozinha uma chiffonade, que basicamente é uma juliana. Vamos depois dobrar as folhas e com a faca vamos então
fazer uma juliana ou uma chiffonada. À medida que forem treinando, vão ver que é bastante fácil de fazer. Portanto, manjericão em abundância. Tem um cheirinho fantástico, o manjericão. Vou então agora uma xalota. Portanto, a xalota mais uma vez picadinha. E esta xalota é das boas que me está a fazer chorar. Então, vou ver se mais um bocadinho. Eu acho que a xalota já chega, portanto usei meia xalota, visto que também só estou a fazer 2. Xalota é forte. O alho, vamos meter mesmo o alho inteiro. Vou-lhe só dar aqui uma pancada para descascá-lo mais rapidamente. E vamos então esfregar o alho aqui na nossa brusqueta. Portanto, mesmo agarrar no alho e esfregar. Fica com perfume, convém que o alho seja bastante fresco. Pronto. Não vale a pena adicionarem mais alho ao preparado, porque senão fica muito forte. O que é que falta agora? Um bocadinho de azeite. Vamos então adicionar também o outro ingrediente principal nesta receita, que é o vinagre balsâmico. Vou mais ou menos meter uma colher de sopa, seria talvez o indicado aqui nesta receita. E agora resta só mesmo misturar bem. Como veem aqui, o aspecto é mais ou menos este, delicioso. Vamos temperar também com pimenta. O sal não meter muito, só um bocadinho de sal. E voltamos a misturar. Eu vou meter aqui neste prato grande, só para vos dar uma ideia. Como poderiam em casa. Isto com uma cervejinha vai ser um luxo. Vamos acabar então só com as fatias finíssimas de presunto por cima. Quem quiser fazer isto vegetariano podia substituir obviamente o presunto por uma mussarela ou por um queijo de cabra e acabaria só com um fiozinho de azeite. A próxima receita vai ser uma salada com queijo de cabra. Para o vinagrete comprei uma mostarda. Esta mostarda já tem um bocadinho de mel misturado, portanto é uma mostarda francesa, mas já tem um bocadinho de mel incorporado. Se não encontrarem, eu acho que hoje em dia é bastante fácil de encontrar, mas caso não encontrem podem fazer um bocadinho em casa misturando uma colher de sopa de mel com uma colher de sopa de mostarda de Dijon. Preciso também de... Tenho aqui um limão que já está usado, mas vou só aproveitar aqui o sumo. Portanto, começamos pelo limão. Uma colher de sopa de a mostarda de mel e Dijon. E então agora vamos incorporar devagarinho o azeite. Convém que seja um azeite de acidez baixa, que é para o vinagrete não ficar muito amargo. Mistura de alfaces, daquela já pronta a usar, que é para não fugirmos do tema das coisas básicas. Portanto, eu vou fazer uma salada que seria o suficiente talvez para 2 pessoas. Só ter aqui a cervejinha. Ótimo. Vamos então agora começar a juntar o resto dos ingredientes, nomeadamente a maçã.
Portanto, como vocês também veem, esta receita a nível de custo é bastante barata. O que custa mais talvez será os frutos secos, e para quem tem um quintalzinho com um pinheiro, até nisso podiam poupar. E os frutos secos e o queijo talvez seja o outro ingrediente assim um bocadinho mais caro. Eu acho que é uma receita bastante económica. Vou usar cogumelos. Este cogumelo é o cogumelo mais champignon, é o mais tradicional e talvez o mais fácil de arranjar. O importante quando servimos o cogumelo cru é cortá-lo muito fininho, que é para ele não sobressair muito o sabor. Portanto, isto também é uma questão de... Pronto, à medida que vocês forem habituando, depois podem dar espetáculo, como costuma dizer. Vamos voltar a fazer aquela técnica que falei ainda há bocado, que é a chifonada. Portanto, para aí 4 ou 5 morangos. Os morangos em 4. Portanto, já está aqui uma ideia dos ingredientes. Falta então mesmo agora só juntar o vinagrete, mais ou menos umas 4 colheres para esta salada. Esta é a parte que eu gosto mais, que é meter as mãos. Quando fazem saladas, tentem não apertar muito a alface, ou seja, só mesmo... Porque senão a alface tem tendência a ficar... Tem que se tratar o produto com respeito. Vou juntar agora uma mão cheia de passas e uma mão de pinhões. E o queijo, mais uma vez, como isto é uma cozinha básica, vamos tirá-lo assim, mesmo, bocados grandes, que eu acho que meter a faca no queijo aliás, os franceses dizem que meter a faca no queijo é um atentado. E eu, nesse aspecto, acho que o queijo de cabra assim fica com um aspecto melhor. Depois poderíamos acabar também talvez com umas folhinhas de manjericão, também da mesma forma. Pronto, a salada basicamente é isto. O brownie já está pronto, está a repousar há cerca de 1 hora, 2 horas, 1 hora e meia. Este é o aspecto final do brownie. É normal ele assentar um bocadinho. Vocês viram a importância que teve no princípio eu estar-vos a falar do brownie não untarmos bem a forma. Agora vamos fazer o teste, se ficou bem untado ou não. E até agora, vamos ver agora se isto, como veem, está a sair tudo. O brownie podem cortar do tamanho que quiserem, porque ele nesta altura, como já arrefeceu, já vai ser fácil de cortar. Eu vou-vos mostrar uma maneira engraçada de servir hoje o brownie. Eu pessoalmente acho que o brownie é para comer congelado, porque é mesmo para arrebentar com a linha. Esta parte normalmente é mais seca, a parte de fora. Eu hoje vou cortá-lo como se fosse para servir numa festa em canapés. Quando digo canapés é num tamanho mais... Mas como veem, ele ainda está bastante úmido. E é esta a textura que nós queremos. E vou só cortar aqui então o brownie aos cubos. Ele está com um aspecto divinal. Deem isto aos vossos filhos numa sexta-feira ou num sábado e eles entram em órbita.
E é tudo. Acho que com estas 3 receitas vão ficar bem servidos. Amanhã lá visto.